Olá, bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua manhã. Estamos iniciando hoje o segundo dia do propósito, onde nós estamos colocando o nosso impossível nas mãos do Senhor, onde nós vamos colocar a nossa situação nas mãos de Deus e crer que Ele vai agir. Eu creio que este propósito está sendo um pouco diferente, porque, como eu disse ontem, a gente sempre espera uma palavra reveladora, aquela palavra que vem nos dar ânimo, que vem nos encorajar a continuar, que Deus vai fazer, Deus vai realizar. Sim, Ele vai fazer. Ele vai fazer conforme a fé, conforme aquilo que está no nosso coração, daquilo que nós estamos crendo, daquilo que nós estamos perseverando, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos colocando todos os dias nas mãos do Senhor. Só que eu percebi, em situações que eu tenho orado, que eu tenho falado diante de Deus, é que nós precisamos ter estratégia para conseguir, para conquistar, né, para ter uma oração respondida. Nós temos que ser, como eu vou dizer, disciplinados. Não sei se a palavra é correta, mas é como o Senhor quisesse nos dar uma direção, uma estratégia para a gente ser vitorioso, para ter a oração respondida, para o Senhor responder e liberar a vitória sobre as nossas vidas. Sei, amados, que é muito difícil esperar, como eu sempre estou falando. É muito difícil até mesmo compreender algumas coisas. É difícil assimilar coisas que nós ouvimos. Falsas doutrinas. A palavra diz uma coisa e a pessoa vem dizendo assim, mas Deus me falou isso, Deus trouxe essa revelação. Se a revelação não está de acordo com a palavra de Deus, então eu tenho que sair fora e crer aquilo que a palavra diz e ser obediente à palavra de Deus. Quando um ser humano quando um servo do Senhor que é temente, ele vai te dizer a verdade, ele vai colocar as condições, mas ele vai mostrar o que você tem que fazer, qual é a sua posição, aquilo que é correto, aquilo que está na palavra de Deus, né? Sei que há momentos que é muito difícil. E ontem, o primeiro dia, nós aprendemos que nós temos que descansar, confiar, não é isso? E esperar Deus agir, que Ele vai fazer. E hoje, nós vamos falar algo que, como eu sempre falo, a gente está falando aquilo que a gente vai viver na experiência que Deus vai concedendo pra gente. E hoje eu quero falar para você sobre o silêncio, mas não o silêncio de Deus, o nosso silêncio. Esperar o agir de Deus, esperar Ele realizar o impossível, mas em silêncio. Não é no muito falar que eu vou conseguir, não é no muito falar que eu vou conquistar. Não é. É esperando no Senhor, colocando nas mãos do Pai. A própria palavra diz que não é por força e por violência, mas através do Espírito Santo de Deus. Um exemplo muito claro assim do silêncio que eu estava buscando e que veio ao meu coração, de uma mulher muito conhecida, uma história que todos nós, vários pregadores, amam ministrar essa passagem, para trazer o poder da ressurreição, para trazer até mesmo evidência nos profetas, porque há homem de Deus, há profetas, e eu quero dar evidência hoje na atitude dela, no posicionamento que ela teve, de quê? De esperar, confiar, né? Foi o que nós dissemos ontem, e em silêncio. Ela foi uma mulher que ela agiu em silêncio e com muita sabedoria. Mesmo com o seu coração partido, mesmo com o seu coração ferido com a dor, ela soube esperar. Ela soube guardar a promessa, guardar, e foi até a pessoa certa para que o milagre dela fosse acontecido. E o que me admira muito, que hoje eu cometo esse erro também. Eu faço a mesma coisa e por isso que o Senhor tem me ensinado a cada dia. Nós abrimos as nossas vidas
compartilhamos nossos sonhos para pessoas erradas, entregamos os nossos projetos, confiamos nas pessoas, entregamos os nossos projetos, os nossos sonhos. E aí, ao pouco, com o passar do tempo, os nossos sonhos são roubados, são minados com a inveja, com a ambição do outro. Como pode? Ela acha que pode fazer isso, ele acha que pode fazer isso, mas eu tenho mais capacidade, eu tenho... Então, amados, são situações que o Senhor ele vai nos ensinando dia após dia. E hoje eu quero compartilhar com você a passagem que está em 2 Reis 4, como disse, é uma mulher muito conhecida. E em 2 Reis 4, versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Aqui nós estamos falando da mulher sunamita, como eu falei, uma mulher conhecidíssima. E ela não podia gerar filho, o impossível aconteceu pelo fato dela ter sido bênção na vida do profeta, e o profeta quis honrar de alguma maneira e pediu que o Senhor abrisse a madre dela. E o que aconteceu? Quando chegou uma certa idade, o menino estava trabalhando com o pai, como nós sabemos, ele teve uma dor de cabeça, o pai achou que era uma dor de cabeça simples e pediu com que levasse até a mãe. Quando chegou até a sua mãe, até o meio-dia, ele faleceu. Então, imagina, eu não pedi a Deus. Eu sei que eu tenho um problema, uma esterilidade, eu não pedi este filho, o Senhor me deu, o Senhor me entregou e agora vai morrer. É a mesma situação, eu não pedi que infelizmente é a gente que escolhe mal, né? Nós temos, na parte de casamento, a gente tem que pedir muita oração e direção a Deus para construir uma família segundo a vontade, segundo o querer e o coração dele, para que seja bênção em nome de Jesus. Mas a mesma situação, Senhor, olha a minha casa, olha o meu casamento, não era assim que eu queria o meu casamento e hoje ele está morto, né? Quantas dores foi gerado aí até trazer a morte do relacionamento. Meus filhos, né? Vamos trazer essa palavra para os próprios filhos também. Não foi esse o sonho, não foi para isso que eu gerei. E aparentemente está tudo morto, tudo perdido. Relacionamento, vida financeira, você olha, não é a situação, não foi o que eu pedi e agora está dessa maneira. Nós precisamos do impossível de Deus, nós precisamos da presença do Senhor para que Ele venha agir. Nós precisamos que o Senhor, Ele seja nas nossas vidas. E o que essa mulher fez? O que essa mulher fez? Ela foi buscar ajuda. Ela foi até quem poderia gerar o milagre dela, quem poderia abençoar a vida dela, quem poderia trazer de volta o filho. E é nisso que eu quero chamar a sua atenção. E eu acho que eu já falei em outras campanhas, em outros propósitos de orações sobre isso. Mas o que ardeu o meu coração hoje foi isso, porque desde o final da tarde eu orando, pedindo uma direção ao Senhor do que seria ministrado hoje, o silêncio. Eu guardar a minha dor, eu guardar a minha alegria, guardar os meus sonhos, guardar os meus projetos. Não são todos que estão preparados para ouvir. Se você vai abrir a sua boca para falar que você está passando por uma luta, por um momento difícil, você é pecador, você está fora da vontade de Deus, Deus está pesando a mão sobre a sua vida, Deus está te castigando, ou, bem feito, tem que passar por isso mesmo, ainda é pouco. As pessoas não estão preparadas. Da mesma forma que não estão preparadas para ouvir as boas novas, as boas notícias, para ouvir aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não estão, meus amados.
E quando você quer compartilhar o seu sonho, o seu projeto, entra a inveja. Então, o silêncio. Essa mulher, ela não se abriu nem com o marido. Nem com o marido. Quando ela pediu que fosse preparado, né, que era para preparar, que ela ia até o profeta, ela não falou nem para ele o porquê que ela ia, o que tinha acontecido. Ela não abriu a sua boca e ainda ordenou que durante o caminho vai tudo bem. Este é o segredo para nós conseguirmos o impossível nas nossas vidas. Nós abrimos a nossa intimidade para pessoas erradas, irmãos. Pessoas que ao invés de ser bênção, pessoas que vai trazer uma palavra, que vai trazer uma direção, uma estratégia, mata o restinho ainda que precisa. O restinho ainda que falta. Eu nunca esqueço, no começo, uma pessoa veio procurar e foi até dentro do chat. Tá bom. Até dentro do chat, a pessoa se abriu e para uma bênção que estava aí, já se identificando com outro nome, já mentindo já pelo nome, e ainda induziu a pessoa a se divorciar, sendo que a palavra diz outra coisa sobre isso. Então nós temos que ficar em silêncio e esperar o agir de Deus, esperar o milagre acontecer. Outro exemplo claro que nós vemos, a mulher, né, quando foi multiplicar ali o azeite, foi fechada a porta. E aqui nós vemos mais para frente que ela foi até o profeta mandou Geazi, e aí onde foi o versículo 26, ele questionou, e ela para ele disse: vai tudo bem, eu não quero falar com Geazi, eu quero falar com aquele que vai ser o instrumento de Deus para gerar o meu milagre. E ela perseverou, que ainda ela virou e falou assim, olha, ela chegou até ele e disse: eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Eu não saio. Aí sim ela se abriu. E eu vejo assim, que quando ela procurou o profeta Eliseu e ela abriu realmente, expôs a situação, eu vejo que a nossa posição, eu tenho que falar com Deus. Com Deus. E se há necessidade de você expor o seu problema, a sua situação, a aflição da sua alma para alguém, peça para Deus te mostrar para quem você deve revelar as suas fraquezas, para quem você deve revelar as suas limitações, para quem você deve revelar os seus problemas, ou para quem você deve revelar as suas boas novas, aquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. Nunca esqueça, para você viver o impossível de Deus, para até esperar o agir do Senhor em silêncio, se é no relacionamento, em silêncio. Se há alguma coisa que você não concorda, não adianta, gente, não é no muito falar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é no muito falar. Eu sei que às vezes nós oramos e queremos tomar atitude com as nossas próprias mãos, queremos agir do nosso jeito, queremos colocar o nosso dedinho. Só que quando nós colocamos o nosso dedo, nós atrapalhamos o plano do Senhor. Nós atrapalhamos os projetos que Deus tem, aquilo que Ele sonhou para a nossa vida, aquilo que Ele sonhou para a nossa família, aquilo que Ele sonhou para os nossos filhos, para os nossos negócios, para o local onde nós trabalhamos, enfim. Então que hoje, neste segundo dia, fique essa lição para nós. Senhor, me ajude a ficar em silêncio. Me ajude a esperar o impossível chegar sobre a minha vida em silêncio. Em silêncio. Se não me engano, foi no devocional, pela manhã eu falei. José abriu a sua boca, compartilhou o seu sonho e a luta que ele passou. Mas ele foi honrado depois. Mas em silêncio. Guarde. Nós passamos isso
Estamos aprendendo com isso. De abrir e falar os nossos sonhos para pessoas erradas. E isso tardou a nossa bênção. Então, às vezes, amados, está tão perto de alcançar, tão perto de conquistar, tão perto. E por compartilhar com pessoas erradas, os nossos sonhos são frustrados. Não por culpa de Deus, porque são roubados pelas pessoas invejosas, pelas pessoas que não querem o teu bem, pelas pessoas que não querem te ver feliz. Mas a sua luta também não é contra essas pessoas. Essa luta é contra os principados e potestades que está reinando sobre a vida delas. Então, amados, vigiem. Peça para Deus fechar sua boca, fechar os seus lábios e não deixar você falar nada. Nada. Nada mesmo. Porque às vezes até uma situação que você fala, pelo bem da pessoa, você é mal interpretado. Então, silêncio. Precisamos aprender isso, viver em silêncio. E quando nós vivemos em silêncio, o impossível de Deus acontece rapidinho nas nossas vidas. Em nome de Jesus, né? Eu só vou pedir que o Anselmo pegar a Esther, porque ela tá fazendo coisinha errada aqui. Ai, gente. É assim, né? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir para que Deus venha nos visitar e que o impossível seja mais rápido na sua vida. E que você guarde no seu coração. Se você sentir no seu coração que realmente é o Senhor que está falando, guarde isso. Senhor, me ensina a confiar, a deleitar e a entregar o meu caminho para Ti, e eu ter certeza que o mais o Senhor vai fazer. E enquanto eu estou descansando, eu preciso ficar em silêncio. Enquanto eu estou descansando, eu preciso ficar em silêncio para o Senhor agir poderosamente nas nossas vidas, na nossa família, nos negócios, em nome de Jesus. Vamos orar então. Presente a sua causa, a sua necessidade. A gente já imprimiu os pedidos de orações. Eu estou terminando de imprimir porque teve bastante, para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de começar a oração, eu só quero explicar uma situação. Você que é a primeira vez que está nos ouvindo, a gente está sempre falando isso, mas hoje eu percebi um comentário que teve nos pedidos. Esse site é um blog, e quando você faz o seu comentário ali, colocando o seu pedido de oração, para não ficar exposto, como a gente já falou, porque a gente não está aqui para expor o seu problema, a sua situação, fica pendente para eu imprimir, aí depois que eu imprimo, que aí a gente vai orar. Aguardando moderação. Fica aguardando moderação. Isso não quer dizer que nós não lemos o seu pedido. Isso. E aí a gente imprime, e depois que eu acabo de imprimir, eu excluo tudo, para não ficar nada visível e para ninguém ter acesso. De qualquer forma não fica visível. Né? Não fica visível para ninguém. E aí teve um comentário, não sei se é a primeira vez que a pessoa deixou, e ela deixou um comentário como se a gente estivesse restringindo, né? Como se você não pode expor a sua dor, a sua necessidade. Tem que expor mesmo, tem que colocar, porque a gente nem lê todos, porque são muitos pedidos. Ontem vocês viram as quantidades dos papéis, hoje já foi mais 600 que eu imprimi. Então não tem como a gente ler todos os pedidos de orações. A gente apresenta, claro que alguns eu olho, tem uns que chamam atenção sim. E eu quero dizer que a gente não que você não pode expor a sua necessidade. Esse aguardando a moderação é para que ninguém tenha acesso ao seu pedido de oração. Só a gente mesmo, que eu imprima e a gente já coloca no lugar ali que fica reservado. Então, é isso.
Então não fique chateado não, porque eu percebi que o comentário a pessoa ficou chateada, triste, como se a gente estivesse colocando limites para algumas coisas, mas esse não é o objetivo. O nosso objetivo é que você seja sarado, transformado, liberto, que a sua vida seja alcançada pelo Senhor, a sua família. Eu estou vendo que cada dia que passa a situação, os relacionamentos dentro da casa está pior ainda. E eu creio que este impossível mesmo de ver de novo, trazer de novo os valores de Deus para nossa casa, nós vamos viver. Eu tenho que fazer a minha parte, você vai fazer a sua. E em silêncio, mas orando ao Senhor, clamando, nós vamos trazer de volta, nós vamos sarar essa terra, sarar essa nação, sarar as famílias dessa nação, transformar. Porque infelizmente, cada dia que passa está corrompido sim, está distorcido sim, tudo é permitido, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E nisso é onde o inimigo está ganhando terreno, está ganhando espaço e está roubando o sonho de Deus, o projeto de Deus. Então eu creio, vai restaurar os relacionamentos, restaurar a intimidade dos casais, enfim, eu creio que Deus vai fazer a obra dele. Em nome de Jesus, nós vamos agir em silêncio e esperar o Senhor, na hora certa, manifestar o poder dele, a graça dele sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Pai que ele venha falar conosco. Vamos pedir ao Pai que ele venha trazer hoje a paz ao nosso coração, um grande refrigério, visitar a nossa alma, o nosso interior e nos fazer pessoas firmes na presença dele. Firmes. E hoje eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero que... Esse é o desejo do meu coração. Eu falei, Senhor, eu não quero que as pessoas só venham para te buscar por aquilo que o Senhor vai entregar, por aquilo que o Senhor vai fazer, por aquilo, não, eu sei que agora vai acontecer, e aí termina os 7 dias, você às vezes pode ficar triste porque a resposta ainda não veio, mas eu não quero, eu quero que este propósito seja para nós nos aproximarmos mais do Senhor, estar mais próximo de Deus, próximos do coração dEle, da vontade dEle, desejar, sabe, a minha alma tem anseio, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma precisa de Deus. E quando tiver essa consciência, amados, tudo vai acontecendo, a minha família é alcançada, as portas vão se abrindo, porque eu entendi que eu preciso buscar primeiramente o reino de Deus, eu preciso ser saciado por Deus, eu preciso. Hoje eu li um testemunho lindo, lindo, que uma amada disse que a ferida dela, da alma, estava sarada, curada, e que foi lançado tudo no mar do esquecimento. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. E que você possa ser alcançado por isso. Né? Que você possa ser alcançado. Eu sei que está todo mundo cansado. Eu sei que está todo mundo fadigado. Eu sei que está todo mundo sem forças. Com vontade de parar, de desistir, de desanimar. Eu sei. Eu sei. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos... Acho que a gente coloca a mão na cabeça e fala, Senhor, o que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim? Eu sei de tudo isso. Eu sei que há momentos no que nós perdemos a esperança. Eu sei que há momentos que nós olhamos como aquela mulher olhou. Está tudo morto, tudo perdido. E agora? O que vai ser da minha vida? Eu sei de tudo isso. Nós passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Há momentos que o nosso coração também fica abalado. Há momentos que nós olhamos e falamos, Senhor, e agora? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser? Como que eu vou passar essa situação? Às vezes todo mundo fala tanta palavra de motivação, para ir, vai, né? Mas a gente, como eu estou falando várias vezes, a gente está passando aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos experimentando com o Senhor, aquilo que o Senhor tem derramado todos os dias nas nossas vidas. Há momentos que temos vontade, né, de respirar fundo e sumir. Fugir do problema não vai resolver, porque um dia você vai ter que voltar para encarar.
Um dia você vai ter que voltar para resolver. Tirar a vida também não resolve. Você acaba um problema temporário. Acaba um problema agora temporário. Mas e a eternidade? A eternidade você vai ficar abraçado, a eternidade com o capeta, com o diabo, porque você tirou sua própria vida? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. O que vale a pena é estar firme na presença do Senhor e saber que eu sempre digo, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor para realizar o impossível na minha vida. Ainda mais agora que eu vou fechar a boca. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma nas Tuas mãos. Senhor, eu sei que os Teus filhos têm passado por momentos difíceis, por grandes aflições, grandes momentos de desesperos, vontade de sumir, vontade de tirar a própria vida, vontade de abandonar tudo, largar, desaparecer do mundo, Senhor. E até mesmo tentar fazer uma história nova, até mesmo tentar, Senhor, construir algo novo. Mas eu sei que hoje, assim como o Senhor foi com aquela mulher que viu o seu filho morto e ela colocou no quarto o que ela fez para o profeta com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação e zelo, com tanto cuidado. E existem pessoas que têm cuidado da sua obra dessa mesma maneira, com tanto carinho, com tanto zelo, 100% se doando, se entregando diante de Ti. E quando vem a má notícia, Senhor, quando vem uma situação para abalar a estrutura e questiona onde está o meu Deus, mas eu faço isso, eu sirvo ao Senhor, eu me disponho, e por que eu estou passando por tudo isso? Mas a Tua palavra diz, Senhor, como eu sempre estou falando, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Tudo tem um propósito diante de Ti. Por isso, Senhor, hoje, fortalece essa vida. Fortalece quem encontra-se dessa maneira. Pessoas que estão desiludidas com o Seu ministério. Nós estamos aqui para Te agradar e para Te servir, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero derramar a minha vida no Teu altar. Eu quero me prostrar todos os dias diante de Ti, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo com a má notícia, mesmo com o vento balançando o barco, mesmo que ainda a família não foi restaurada, a porta de emprego não foi aberta, Senhor. Eu preciso me prostrar diante de Ti. Eu preciso me render diante de Ti. Mesmo que os sonhos, mesmo que o impossível ainda não chegou na vida dos Teus filhos, nós precisamos nos prostrar diante de Ti, buscar a Tua face, correr para os Teus braços de amor e nos derramar na Tua gloriosa presença, porque no final, Senhor, tudo vai valer a pena. No final, tudo vai valer a pena, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa madrugada. Obrigada pelas vidas que estão orando agora. Aquelas que nem entraram no chat, mas estão com o seu joelho dobrado, buscando a Tua presença, Senhor. Crendo, renovando a esperança que outra hora já não existia mais e hoje estão aqui para Te buscar, Senhor. Hoje estão aqui, Senhor, para renovar a aliança contigo. Creio que muitos estão voltando para os Teus braços de amor. Muitos estão voltando para os Teus braços de amor, que se afastaram por decepção, por desilusão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder hoje sobre a vida dos Teus filhos. Manifesta hoje sobre estes pedidos de orações. Nós colocamos agora no Teu altar
estes papéis, estas vidas que estão clamando, estas vidas que estão pedindo, estas vidas que estão crendo no milagre, Senhor. Colocamos diante de Ti mulheres que querem gerar filhos, casais que querem gerar filhos e não conseguem. Senhor, hoje eu posso dizer que a minha família foi abençoada porque vivemos este milagre. Que assim seja na vida dos Teus filhos. Eu libero sobre eles, ó Pai, que toda esterilidade não vai existir mais. Vai existir o Teu poder e que seja gerado vida agora. Em nome do Senhor Jesus, toca no ventre. Toca, Senhor, nessas mulheres, na vida destes homens, que por algum motivo não podem gerar vidas, mas hoje faça o impossível acontecer. Faça o milagre ser gerado em nome de Jesus na vida dos Teus filhos. Peço por estes casamentos, por essas famílias que estão destruídas, mulheres que estão aprisionadas debaixo de um jugo, Senhor, de humilhação, de engano, de mentira, debaixo de um adultério. Em nome do Senhor Jesus, muda essa história e realiza o impossível, restaura estas casas, em nome de Jesus. Quantos solteiros estão esperando, Senhor, o tão sonhado casamento? Quantos solteiros estão esperando construir a sua família? Realiza, Senhor, o desejo do coração. Tira a ansiedade, realize e prepare o melhor para que esta família seja uma família que vai te servir, uma família que vai estar no teu altar, aos teus pés, ó Deus. Em nome de Jesus. Apresentamos os enfermos desta noite. Toda enfermidade seja lançada por terra em nome de Jesus. Envia a cura para os teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Qualquer tipo de enfermidade, qualquer diagnóstico, qualquer sentença que seja anulada agora, que venha prevalecer o teu diagnóstico, Senhor, em nome de Jesus. Como nós estamos fazendo em todas as orações, apresentamos todos aqueles que estão lutando contra o câncer, essa enfermidade maligna, Senhor. Continue, ó Pai, realizando o teu poder e destrói todo tumor, Senhor, em nome de Jesus. Arranca e opera o milagre em nome de Jesus nessas vidas. Nós queremos te agradecer porque a cirurgia da mãe da Mari, Senhor, foi tranquila, mas ela precisa agora das tuas mãos para este pós-operatório. Ela precisa das tuas mãos, Senhor. Segura agora na mão da tua filha, coloca a tua mão sobre este corpo, sobre os órgãos, ó Pai, e faça o teu milagre em nome de Jesus. E ser com a Mari também, ó Deus, que precisa agora que o Senhor venha renovar, fortalecer, ó Pai, e abraçar a tua filha em nome de Jesus. Visita todos aqueles que estão orando agora, todos os pedidos de orações que os teus filhos colocaram, que eu não disse, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece. Nós te pedimos agora, atende o desejo do coração dos teus filhos, sonda, Senhor, um por um, e atende o clamor, a necessidade. Venha com a libertação, Senhor, sobre a vida daqueles que estão aprisionados nas drogas, na bebida, ou qualquer outro tipo de vício. Em nome de Jesus, ó Pai. E eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue falando ao seu coração. Que Deus continue ministrando sobre a sua vida, te guardando. Que o Senhor, Ele realmente te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. E te dê tudo, amados, mas tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que a sua família precisa. Tudo. A alegria que você precisa. Muitos estão precisando da alegria do Senhor. Receba isso na sua vida.
Receba a misericórdia, o amor, a compaixão, o abraço de Deus. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer isso. Essa madrugada você vai dormir e vai ser diferente. Porque o próprio Deus, é Ele que vai estar aí com você em nome de Jesus. Estaremos aqui amanhã. E que Deus te abençoe poderosamente, tá? A rádio já tá ligada. A rádio já tá ligada. Só então atualizar, apertar o F5 aí que... Isso, aperta o botãozinho aí, aquele botãozinho lá em cima. Isso. E fique firme aí. E amanhã, 11 horas, nós estamos aqui para o nosso devocional. Fiquem com Deus.